Artigo 20. Perante o Tribunal Superior, qualquer interessado poderá arguir a suspeição ou impedimento dos seus membros, do Procurador-Geral ou de funcionários de sua secretaria, nos casos previstos na Lei Processual Civil ou Penal e por motivo de parcialidade partidária, mediante o processo previsto em regimento. Nos casos previstos na Lei Processual Civil, ou Penal e por motivo de parcialidade partidária, mediante o processo previsto em regimento. Parágrafo único. Será ilegítima a suspeição quando o excipiente a provocar ou, depois de manifestada a causa, praticar ato que importe a aceitação do arguido. Artigo 21. Os tribunais e juízes inferiores devem dar imediato cumprimento às decisões, mandados, instruções e outros atos emanados do Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 22. Compete ao Tribunal Superior: 1. Processar e julgar originariamente: a. O registro e a cassação de registro de partidos políticos, dos seus diretórios nacionais e de candidatos à presidência e vice-presidência da República. B. Os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes. C. A suspeição ou impedimento aos seus membros, ao Procurador-Geral e aos funcionários da sua secretaria. D. Os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos cometidos pelos seus próprios juízes e pelos juízes dos tribunais regionais. E. O habeas corpus ou mandado de segurança em matéria eleitoral relativos a atos do Presidente da República, dos ministros de Estado e dos tribunais regionais, ou ainda o habeas corpus quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. Vide suspensão de execução pela RSF número 132 de 1984. F. As reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos quanto à sua contabilidade e à apuração da origem dos seus recursos. G. As impugnações à apuração do resultado geral, proclamação dos eleitos e expedição de diploma na eleição de presidente e vice-presidente da República. H. Os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos nos tribunais regionais dentro de 30 dias da conclusão ao relator, formulados por partido, candidato, Ministério Público ou parte legitimamente interessada. Redação dada pela Lei nº 4.961, de 1966. I. As reclamações contra os seus próprios juízes que, no prazo de 30 dias a contar da conclusão, não houverem julgado os feitos a eles distribuídos. Incluído pela Lei nº 4.961, de 1966. J. A ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro de 120 dias de decisão irrecorrível, possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até seu trânsito em julgado. Incluído pela LCP nº 86 de 1996, produção de efeito. 2. Julgar os recursos interpostos das decisões dos tribunais regionais nos termos do artigo 276, inclusive os que versarem matéria administrativa. Parágrafo único. As decisões do Tribunal Superior são irrecorríveis, salvo nos casos do artigo 281. Artigo 23. Compete ainda privativamente ao Tribunal Superior: 1. Elaborar o seu regimento interno. 2. Organizar a sua secretaria e a Corregedoria Geral, propondo ao Congresso Nacional a criação ou extinção dos cargos administrativos e a fixação dos respectivos vencimentos, provendo-os na forma da lei. 3.
conceder aos seus membros licença e férias, assim como afastamento do exercício dos cargos efetivos. 4. Aprovar o afastamento do exercício dos cargos efetivos dos juízes dos tribunais regionais eleitorais. 5. Propor a criação de tribunal regional na sede de qualquer dos territórios. 6. Propor ao Poder Legislativo o aumento do número dos juízes de qualquer tribunal eleitoral, indicando a forma desse aumento. 7. Fixar as datas para as eleições de presidente e vice-presidente da República, senadores e deputados federais, quando não o tiverem sido por lei. 8. Aprovar a divisão dos estados em zonas eleitorais ou a criação de novas zonas. 9. Expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste Código. 10. Fixar a diária do Corregedor-Geral, dos corregedores regionais e auxiliares em diligência fora da sede. 11. Enviar ao Presidente da República a lista tríplice organizada pelos Tribunais de Justiça nos termos do artigo 25. Nos termos do AR 25. 12. Responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. 13. Autorizar a contagem dos votos pelas mesas receptoras nos estados em que essa providência for solicitada pelo Tribunal Regional respectivo. 14. Requisitar a força federal necessária ao cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais que o solicitarem e para garantir a votação e a apuração. Redação dada pela Lei nº 4.961, de 1966. 15. Organizar e divulgar a súmula de sua jurisprudência. 16. Requisitar funcionários da União e do Distrito Federal quando o exigir o acúmulo ocasional do serviço de sua secretaria. 17. Publicar um boletim eleitoral. 18. Tomar quaisquer outras providências que julgar convenientes à execução da legislação eleitoral.